um saco flexível para transporte a granel. Pesando menos de 3 quilos, ele é capaz de suportar mais de 1.800 quilos de material, quase 700 vezes o seu próprio peso. Mas por trás dessa estrutura aparentemente simples, existe uma cadeia tecnológica complexa, projetada com precisão de até 1 micron, que começa na reciclagem de milhões de toneladas de resíduos plásticos. Cada grânulo de polipropileno é derretido e tecido em um tecido ultra-resistente, capaz de suportar imensa pressão. Junte-se a nós ao entrarmos em uma mega fábrica para testemunhar a jornada extraordinária por trás dessa icônica forma de embalagem industrial. Para entender por que os bags é considerado uma revolução no setor de logística, precisamos voltar ao final da década de 1950. Antes do surgimento das fibras de polipropileno tecidas, o mundo estava limitado por contêineres de metal pesados e caros. A chegada dos bags na década de 1960 quebrou essas limitações, abrindo caminho para uma indústria global atualmente avaliada em quase 7 bilhões de dólares por ano. O que é verdadeiramente impressionante é o ritmo de consumo. A cada segundo que passa, o mundo ganha 10 novos sacos bags, elevando a produção anual total para mais de 300 milhões de unidades. Com capacidade de carga de até 1.800 quilos, eles se tornaram a espinha dorsal do transporte de tudo. De produtos agrícolas e alimentícios a produtos químicos e materiais de construção. A jornada começa nas ruas, em bairros residenciais e em centros de coleta de resíduos em cidades de todo o mundo. Todos os dias, mais de 1,1 milhão de toneladas de resíduos plásticos são descartadas, formando um enorme fluxo de material que precisa ser processado. Esses resíduos são coletados por meio de múltiplos canais, incluindo coleta na calçada, pontos de coleta centralizados e serviços de reciclagem comercial. Nesses pontos de coleta, caminhões de grande porte utilizam sistemas de elevação hidráulica para carregar o lixo em seus contêineres, antes de transportá-lo diretamente para uma instalação de recuperação de materiais. Esses centros normalmente abrangem entre 7.000 e 8.000 metros quadrados, com capacidade para processar aproximadamente 400 toneladas de resíduos por dia. Assim que os caminhões chegam à fábrica, os resíduos plásticos são descarregados na área de recebimento. Carregadores industriais e correias transportadoras começam a operar imediatamente, sem parar, alimentando o fluxo de resíduos mistos no sistema de processamento. Após a triagem inicial, o fluxo de resíduos é transferido para um enorme sistema automatizado de esteiras, com aproximadamente 2,5 km de comprimento total. Primeiro, o material cai em grandes peneiras rotativas, onde os resíduos são separados por tamanho. Fragmentos menores caem através das perfurações, enquanto peças maiores continuam se movendo pelos tambores seguintes. Após múltiplas etapas de triagem, o fluxo original é dividido em 5 fluxos de materiais distintos. Em seguida, um sistema de classificação por correntes de ar gera fluxos poderosos que removem a maioria dos filmes plásticos, separando-os dos plásticos rígidos. Junto ao processo automatizado, trabalhadores posicionados ao longo das esteiras transportadoras removem continuamente quaisquer contaminantes restantes, estabilizando a qualidade do fluxo de material. A partir daí, o plástico entra no sistema de triagem primária, equipado com sensores de infravermelho próximo, comumente conhecidos como NIR. Em poucos instantes, cada peça plástica é rasgada e transformada em inúmeros fragmentos uniformes, medindo apenas alguns centímetros, pequenos o suficiente para deslizar na esteira como um fluxo de areia plástica brilhante sob as luzes da fábrica. A enorme capacidade dessas máquinas é notável. Elas conseguem processar entre 900 e 1.400 quilos de plástico por hora. Triturar faz mais do que simplesmente reduzir o tamanho. Isso cria uma grande vantagem para as etapas seguintes. Uma vez que o plástico é quebrado em pequenos flocos, ele derrete mais rápido dentro do sistema de extrusão, economizando até 40% de energia em comparação com a fusão de peças sólidas.
O material passa então por uma máquina de classificação por cores, onde sensores ópticos detectam variações de cor e mais de 60 bicos de ar comprimido ejetam com precisão os fragmentos indesejados do fluxo principal, a uma taxa de dezenas de milhares de peças por minuto. Uma rede de câmeras de alta velocidade escaneia cada floco, analisando cor e estrutura de superfície em milésimos de segundo. Se o sistema detectar um fragmento de PET transparente, PET azul ou branco, HDPE, ou mesmo um contaminante ocasional como madeira, cerâmica ou vidro, uma forte rajada de ar comprimido o elimina instantaneamente do fluxo principal. O nível de precisão é extraordinário. Cada jato de ar atinge um único fragmento de plástico, pesando menos de 3 gramas, sem perturbar as peças ao redor. Em média, um único classificador óptico processa mais de 10.000 fragmentos por segundo, alcançando taxas de precisão acima de 95%, equivalente ao trabalho de centenas de operadores trabalhando continuamente. O resultado é um fluxo de material purificado, separado em grupos uniformes e pronto para a próxima etapa. Assim que estiver pronto, os flocos de polipropileno são alimentados diretamente em uma extrusora de rosca simples de alta capacidade. O interior do material é aquecido a aproximadamente 230 graus Celsius, enquanto a rosca gira continuamente para comprimir, misturar e derreter o plástico até obter um fluxo uniforme de material fundido. Esse plástico líquido é então forçado através de múltiplas camadas de telas metálicas, que retêm quaisquer contaminantes sólidos restantes. O polímero purificado é extrudado por uma matriz de filamentos, formando finos fios de plástico que lembram macarrão. Esses filamentos passam por um banho de água para resfriamento imediato, antes de entrar em uma cortadora rotativa de alta velocidade. Lâminas giratórias cortam os fios continuamente, produzindo milhões de pequenos grânulos uniformemente arredondados, de tamanho semelhante a grãos de arroz. Com capacidade máxima, uma instalação moderna pode gerar aproximadamente 20 a 27 toneladas de grânulos de polipropileno por dia, prontos para se tornarem matéria-prima na linha de produção dos sacos bags. A próxima fase se inicia na área de recebimento de matéria-prima. Os sacos de grânulos de polipropileno chegam à fábrica em contêineres de transporte, onde empilhadeiras transportam cada palete para o armazém e os organizam por lote, garantindo rastreabilidade completa e controle preciso do estoque. O material é então encaminhado para um sistema de alimentação centralizado. Os trabalhadores abrem os sacos e despejam os grânulos em funis de aço intermediários. A partir daí, um sistema de transporte a vácuo é ativado, criando pressão negativa para puxar os grânulos para cima por meio de um sistema de alimentação automatizado. Os grânulos de plástico são dosados com precisão e entregues na tremonha da extrusora. Dentro da máquina, uma rosca rotativa gira continuamente dentro de um cilindro aquecido, comprimindo e fundindo o polímero a temperaturas próximas de 250 graus Celsius. Sob alta pressão, o plástico fundido é empurrado através de uma matriz plana, formando uma película fina e contínua. Essa película passa imediatamente por um banho de água fria para estabilizar sua estrutura e evitar deformações. Após o resfriamento, a película passa por um sistema de corte de precisão, que a divide em centenas de fitas de largura uniforme. Essas fitas entram em uma câmara de estiramento, onde são alongadas aproximadamente 4 a 6 vezes o seu comprimento original. Por fim, as fitas são resfriadas novamente para estabilizar a tensão e enroladas automaticamente em bobinas. Após o estiramento e o enrolamento nas bobinas, as fitas de polipropileno são levadas para a área de tecelagem, onde o tecido dos bags é formado. Centenas de bobinas são montadas em suportes ao lado de teares circulares, cada uma alimentando um fio da urdidura por guias, barras de tensão e sensores de freio, para manter a tensão precisa. Quando o tear entra em operação, os porta-lançadeiras giram a várias centenas de rotações por minuto, tecendo fitas de trama através da urdidura tensionada para criar um tecido tubular sem costuras. Os controles eletrônicos monitoram a densidade do fio para atender aos requisitos de espessura e gramatura do tecido.
Em grandes fábricas, cerca de 240 teares funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, produzindo aproximadamente 700 quilômetros de tecido por dia. Durante a fase de revestimento, o tecido de polipropileno entra na unidade de laminação. Uma camada de plástico fundido é estrudada sobre sua superfície após o polímero ser aquecido, a aproximadamente 230 a 250 graus Celsius, fluindo uniformemente sobre o tecido em movimento. O material passa então por rolos de aço aquecidos com resfriamento circulante, girando em sincronia. Os rolos aplicam pressão constante, forçando o revestimento a penetrar profundamente nas frestas do tecido e controlando a espessura com precisão micrométrica. Servomotores sincronizam a pressão e a velocidade da linha para produzir uma superfície lisa, selada e uniforme. Após ser cortado em painéis padrão, cada peça é posicionada na mesa de alimentação de uma máquina de impressão flexográfica, onde são aplicados logotipos, classificações de carga e informações técnicas. Os operadores alinham as bordas do tecido com réguas-guia para garantir o posicionamento preciso da impressão. Em seguida, cada folha de polipropileno é alimentada nos rolos da prensa a uma velocidade constante. A tinta é fornecida a partir de uma bandeja e transferida por um rolo gravado a laser. À medida que o tecido avança, o cilindro de impressão aplica pressão controlada, permitindo que a tinta adira uniformemente à superfície de polipropileno. Assim que a impressão é concluída, os painéis são levados para a área de corte de padrões. Os operadores posicionam cada folha na mesa de alimentação de uma máquina de corte automática, alinham as bordas com as marcas de referência e prendem o tecido com barras de pressão ou sistema de vácuo para evitar deslocamento. O layout técnico é pré-programado no controlador de corte numérico computadorizado, definindo as dimensões exatas da base do corpo do saco, do bocal superior e da saída de descarga. Quando a máquina é acionada, uma lâmina mecânica ou faca aquecida segue o caminho programado. Com a faca quente, o tecido é cortado e selado simultaneamente, prevenindo desgaste e reforçando as bordas. Após a conclusão, cada componente é removido, inspecionado quanto à precisão dimensional e cuidadosamente empilhado em conjuntos correspondentes para garantir consistência. As alças de elevação dos sacos bags são produzidas em uma linha de fabricação dedicada. Depois de tecida, a fita é enrolada em grandes rolos e transferida para uma máquina de corte automática. Sensores de medição de comprimento guiam uma lâmina aquecida ou faca mecânica para cortar cada tira precisamente nas dimensões exigidas, enquanto as extremidades são seladas a quente para evitar que se desfiem antes da costura. As amostras das tiras são submetidas a um equipamento de ensaio de tração, puxadas pelas duas extremidades até que atinjam ou superem a classificação de carga especificada, confirmando a resistência real das alças de elevação. As peças cortadas são então transferidas para a linha de costura. Em uma fábrica de grande escala, mais de 150 a 300 máquinas podem funcionar praticamente sem parar para atender à produção diária de milhares de sacos. Os operadores posicionam cada saco na mesa da máquina, alinham as bordas do tecido sob o calcador e abaixam a alavanca para fixar as camadas espessas do material. Quando o pedal é pressionado, o motor movimenta a barra da agulha para cima e para baixo a velocidades que chegam a milhares de pontos por minuto. A agulha penetra em múltiplas camadas de tecido de polipropileno, enquanto o fio de alta resistência se entrelaça com o fio da bobina inferior para formar pontos de corrente fortes ou costuras de travamento duplo. Após a costura, cada saco segue para a área de controle de qualidade, onde a inspeção segue um processo claramente estruturado. Primeiro, os trabalhadores pendurem o saco em uma estrutura de inspeção ou o posicionam sobre uma mesa de luz para examinar toda a superfície. Em seguida, o saco passa por um sistema de ar comprimido de alta pressão para remover poeira e fios soltos do interior. Para produtos que exigem padrões mais rigorosos, os sacos também são inspecionados com detector de metais ou aparelho de raios X. Após passar pela inspeção de qualidade, os sacos são levados para a área de embalagem.
Os operadores estendem cada saco sobre uma mesa e o dobram de acordo com diretrizes padronizadas, para garantir tamanhos uniformes e empilhamento eficiente. Os sacos dobrados são então carregados em uma prensa enfardadeira hidráulica. O pistão de compressão desce gradualmente, compactando dezenas de sacos em um bloco denso e reduzindo significativamente o volume para otimizar os custos de envio. Em seguida, as empilhadeiras transportam cada fardo para paletes de madeira. Por fim, o palete é envolvido em filme extensível por uma máquina automática de embalagem rotativa para estabilizar a carga. Quando as portas do container se abrem, as empilhadeiras movem os paletes para dentro, um a um, totalmente preparados para a exportação. De fragmentos plásticos antes considerados quase sem valor até uma solução de transporte capaz de suportar mais de 1.800 quilos de carga, a jornada dos sacos bags serve como prova clara de como a tecnologia está transformando a indústria moderna. Cada etapa, da reciclagem de materiais e extrusão de fitas à tecelagem do tecido, costura e inspeção, é executada com notável precisão, resultando em um produto durável e forte o suficiente para sustentar o fluxo das cadeias de abastecimento globais. Se você achou essa jornada impressionante, não se esqueça de curtir. Deixe um comentário contando o que mais te surpreendeu e se inscreva no canal Fábrica Industrial para explorar mais linhas de produção em massa que operam nos bastidores do mundo do qual dependemos todos os dias.